Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador e hoje eu estou aqui para apresentar, em alguns detalhes, o livro Stoneblade, que é um RPG baseado na licença do Solo 10, um sistema que foi criado pelo Jefferson Pimentel e o Bruno Sattler, e nós desenvolvemos, eu e o Eric, um cenário e todo um conceito e várias tabelas e muitas regras novas e colocamos nesse livrinho muito caprichado, muito querido, que nós fizemos. E teve gente que perguntou, será que não seria mais interessante você apresentar o material finalizado antes da gente adquirir? Então está aqui, Stoneblade para vocês, no Mofo do Covil especial. Muito bem, essa é a capa do material. Stoneblade é um livrinho de 136 páginas. Não é muito, mas também não é pouco. O que ele vai apresentar para vocês é um cenário bem desenvolvido que enfoca principalmente os perigos e os conflitos de um mundo numa era em que tudo era desconhecido e tudo era perigoso. Stoneblade levará vocês para a Idade da Pedra Polida. Você poderá ser um caçador, um guerreiro, um xamã, algum membro de uma aldeia, povoado ou comunidade neolítica. Nessa época, quando a agricultura foi inventada, o ser humano também descobriu que o mundo precisava ser explorado e tomado. E aí surgem os conflitos, surgem as guerras. Os perigos estão por toda parte em diversos tipos de terreno. E Stoneblade ensinará vocês a explorar esses tipos de terreno com as tabelinhas de jogo solo e co-op, que também podem ser utilizadas pelos mestres para ajudá-los a guiar as aventuras. Vamos ver então algumas imagens e algumas páginas do manual. Para que ninguém fique desconfiado. E depois vocês podem pegar o primeiro comentário desse vídeo e procurar adquirir a cópia de vocês. Aqui tem um conto introdutório. Nós seguimos mais ou menos uma tendência de alguns jogos que nós gostamos bastante, que é ter contos para apresentar o clima do jogo. As regras são muito simples. Você constrói o personagem em poucos passos, não leva muitos minutos, principalmente se você já está acostumado com as qualidades do sistema Solo Quest. Existem algumas qualidades que mudaram, algumas qualidades que nós adaptamos, algumas qualidades que nós amplificamos. Aqui, por exemplo, vocês também vão ver uma regra opcional sobre como lidar com os ferimentos dos personagens, principalmente quando estão severos. As perícias são as mesmas do sistema Solo Quest, alguma o Eric fez junto comigo esse trabalho. O Eric Musashi de Souza, esse nome artístico. Nós fizemos a 4 mãos. Não foi aquela coisa de trabalho de escola em que cada um faz uma parte, junta tudo e vendo o que dá. Não, a gente fazia juntos, a gente discutia, a gente fazia o brainstorming, a gente corrigia um ao outro, dava ideias. E aí chegamos nesse material que eu posso garantir, tá? Orgulhosamente, eu tô orgulhoso de ter trabalhado com isso. A ideia original foi do Eric. Eu fiz algumas das adaptações para regras, ele fez outras. Ele criou o cenário, eu criei o modo solo de jogar e fomos indo e construindo e crescendo esse material. Ficou muito legal mesmo. Vocês não vão se decepcionar. Listas de equipamentos. Aqui tem mais do que uma lista de equipamentos, tem a explicação de como ambientar isso no seu cenário, de como imaginar os seus personagens usando as suas roupas, os seus equipamentos. A vida no Neolítico é onde está o cenário, a organização social,
das cidades construídas pelos humanos nesta época, religião, a importância das aventuras, das expedições, como nós chamamos aqui. As regras completas, vocês não vão precisar de nenhum outro manual, ele não é um suplemento, ele é um jogo completo. Orientações sobre como utilizar animais e seus aliados nos combates. E aí, todo o passo a passo de como jogar, a partir da ideia de que vocês vão criar suas próprias comunidades. Todos os detalhes da sua comunidade, desde o ponto onde ela está no mapa, é criado por vocês. E como no Neolítico as pessoas não tinham mapas reais, as pessoas não conheciam o mundo, tudo que você vai conhecer é o que está ao seu redor. Nós criamos um sistema de hexcrawling, exploração de hexágonos, baseado nisso, onde você vai conhecer cada uma dos hexágonos aos poucos, e assim você vai delineando o mapa do seu cenário especificamente para você, seja no jogo solo, ou no seu grupo co-op, ou na sua campanha guiada. Todas as ações e os eventos que vão acontecer em terrenos de deserto, colinas e montanhas, as selvas e florestas, os lagos e mares, os campos férteis e dentro dos mares. Efeitos do clima, nós detalhamos bastante porque isso tem grande importância, influi muito no crescimento populacional das suas cidades, influi no desenvolvimento alimentar, né, no poder suprir as comunidades. Nós desenvolvemos uma nova maneira de lidar com os personagens importantes no desenvolvimento deles. Os acontecimentos importantes, exatamente como segue a linha dos jogos Solo 10, são as mini-aventuras que você pode viver. Eles vão acontecer com alguma frequência nas suas histórias. Orientações bem específicas sobre como jogar em modo solo e cooperativo, como funciona o oráculo, como funciona o modo com mestre de jogo, como desenvolver campanhas. E aí, regras bem detalhadas sobre os ofícios, né? Todos os tipos de trabalhos e de produções que podem ter dentro do período neolítico e a importância que eles vão ter para as comunidades. Nós demos uma grande importância nesse jogo para as comunidades. Vocês vão não apenas conduzir os personagens de vocês, mas também liderar as comunidades, as cidades e aldeias, povoados, como vocês forem chamar. Então existe uma fase de jogo que vocês podem tomar como um jogo à parte, associado ao jogo, onde você gere o povoado. E aí existe aqui explicações de como fazer isso. Todos os meandros, todos os detalhes sobre como vai funcionar o povoado a partir do seu gerenciamento. Quais são as pessoas que vão estar lá, quantidade de adultos, idosos, de crianças, como acontecem as influências de eventos sobre esse povoado, como pragas, como guerras, conflitos diplomáticos com outras aldeias vizinhas. Tá bem detalhado, gente. Tá bem detalhado, mas essas partes você pode tomar como opcional e ir acrescentando aos poucos à medida que você vai aprendendo o sistema. Se você não conhece ainda o sistema Solo 10, pode ir aprendendo com ele devagarinho e acrescentando aos poucos as coisas, mas eu posso garantir para você que tá muito legal e não é difícil, é só uma quantidade bem grande de conteúdo. Combate em massa, funcionando direitinho, com alguns detalhes a mais que estava disponível no sistema até então, principalmente com relação a conflitos em cerco de cidades. Todos os detalhes sobre o que sobra da guerra foram bem cuidados aqui, né? Essa parte eu posso admitir para vocês, essa parte é do Eric. Ele adorou criar essa parte, ele foi muito detalhista, ele gosta demais desse tipo de conteúdo. Então a parte de combate em massa, se gostarem, podem ter certeza que a pesquisa dele em cima tinha no Solo 10 e toda a amplificação que ele fez, o aprimoramento que ele fez isso, pelo que ele gosta desse estilo de jogo, combate em massa. E aí nós temos alguns adversários que vocês vão ver que não são muitos, mas eles podem ser personalizados com muita facilidade para serem utilizados tanto nas regras de combate em massa ao longo das suas histórias e representação de papel e as aventuras.
Temos 2 exemplos de jogo solo para vocês poderem se basear nos personagens que eles usaram, o tipo de história que eles contaram, como foi desenvolvido o gerenciamento de povoado, como foi contado os pontos de experiência, como aconteceram os combates, tá tudo bem detalhadinho. E aí vocês vão ver no finalzinho a ficha de personagem, a ficha de gestão do seu povoado, todas as colunas para vocês colocarem quanto você ganha por dia, quanto você gasta por dia, o que você tem, o que você não tem, para você se planejar. E quando você vai fazendo o seu mapa, você vai anotando as comunidades que você conhece, sabe sobre eles. Aqui tem mapinha hexagonal para vocês trabalharem a exploração Hexcrawling. E é isso, gente. Esse é Stoneblade. Um jogo que deu orgulho de fazer e tenho certeza absoluta que o resultado tá formidável. Eu não tô sendo... não tenho por que fazer falsa modéstia. O jogo ficou demais. Eu havia durante um tempo deixado de lado o sistema Solo Deza, embora eu seja muito fã dele. Mas eu havia, digamos assim, enjoado de jogar. Eu já tinha explorado bastante todos os jogos produzidos pela Century Games. E criar esse jogo me deu de novo um gosto muito forte pelo sistema. Junto com o Eric, né? Obviamente, posso dizer que fui eu que criei. A gente se criou 50-50. Ele criou todo o sistema de combate em massa ali a partir. Estava na SRD. Deu bastante, testou bastante. Aprimorou bastante. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar também das inserções que fiz. Principalmente a criação dos oráculos e da maneira como as tabelas funcionam. Todas as adaptações do sistema básico foi mais ou menos a minha parte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não fiquem agora inseguros de adquirir com a gente Stoneblade. Um abraço.